bom dia, boa tarde, boa noite. Você está em Trocando em Miúdos, o nosso podcast, que fala da cozinha. E hoje trouxemos aqui a nossa queridíssima Daniele Dawi, porque o Daniele já se perdeu com o tempo. Há muito tempo. Bom, ultimamente vocês devem ter visto uma grande enxurrada de frases e de posts da própria Dawi sobre uma situação muito complicada que aconteceu na vida dela. Então, a primeira coisa que eu te pergunto é, tá tudo bem, Dawi? Conta pra gente o que aconteceu. Conto, Mari. Bom, cara, foi super difícil. Na verdade, porque pela primeira vez eu encarei que tudo isso que acontecia de roubos e traições no meu trabalho e na minha vida pessoal não era só culpa do outro ou do que eu atraía, mas era muito o que eu já estava acostumada a sentir. Era um sentimento que me trazia conforto. Então, de repente, eu acordei para isso depois de ter passado por essa situação inúmeras vezes ao longo de muitos anos, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu comecei a empreender, e eu sempre caía, me refazia rapidinho, pagava, levantava e falava, vambora, não vou pensar no que aconteceu, vou pra frente. E sempre me jogando, sem parar pra pensar, peraí, por que isso se repete tantas vezes comigo? E aí, bom, aconteceu 2 vezes em menos de 2 meses e meio, 2 assaltos no Ruela, e ali eu me toquei que o problema não era no outro, o problema era em mim. E aí eu fui pro Instagram gritar socorro, mas foi um socorro muito assim, amigos, eu tô falando todas as minhas fraquezas aqui, eu tô mostrando que eu não sou uma pessoa forte, imbatível, maravilhosa, eu sou só um ser humano e eu sou um perigo comigo mesmo. Então me ajuda, cara, me ajuda, não me deixe errar do mesmo jeito de novo. Foi isso. Bom, antes de mais nada, essa história merece água. A nossa água platina, olha, essa garrafa de vidro não é o máximo. Linda. E Dawi, você sabe que você pode colocar o seu nominho aqui? Dawi não, mas Ruela. E Dawi também, se você quiser, porque você sabe como você é, né? Desculpa aqui o microfone, eu vou colocar uma aguinha pra você. Passa esse copo aí que... você já tomou? Eu já tô tomando, quando ela eu já vi... A Dawi é rápida. A Dawi é rápida. Bom, e depois, se você quiser, a gente tira um cafezinho. Aí deixa eu ter cuidado aqui. Quero sim. Você quer? Quero. Daqui a pouco você tira. Você viu que linda a minha xicrinha? Linda. Eu adoro xícara, né? É um perigo, inclusive, isso aqui na minha mão. Pois é. Mas, aliás, tem a sua cara, né? Tem, também acho. Porque quem não foi no Ruela... Nossa, gente, tá difícil aqui essa situation. Eu com o braço pra cá e pra lá. O Ruela é um restaurante que fez história... Ou seja, 29 anos, foi em que ano, então? 1996. Gente, pois é, olha, era e é um lugar super charmoso, romântico, comida gostosa. Todo mundo que queria conquistar alguém levava no Ruela. O Jorge me levou. E deu certo. Deu super certo, não. Puxa, eu brinco tempo. Que é matadouros, não tem como. Você levou lá, vai ser difícil você não pegar. Só se você não quiser. Só se não quiser. Você passa um pra mim aqui, Dawi? Que delícia. Bom, né? Nossa, eu amo. Então... Eles são super meus parceiros no Ruela também. O 3? 3. Eu 3 também corações. Gosto. Bom, gente, então é o seguinte, a Dawi, o que aconteceu? Ela teve um roubo. Explica direitinho isso. Quando você se deu conta de que você tinha sido roubada e quanto? Quanto? Porque você falou isso, mas no fim, quando você está falando em 2 vezes você foi roubada, mas pela mesma pessoa? Não, por pessoas diferentes. Bom, ao longo da minha vida, desde 17 anos, né, como eu te falei, eu já comecei a empreender, eu passei por essa situação dentro dos meus negócios 9 vezes. 9 vezes, coisa pra caramba. Mas roubo dentro do seu financeiro? Ou de sócio, ou de um colaborador, geralmente alguém ligado ou ao financeiro ou às compras. E foi mais ou menos o que aconteceu agora de novo. Bom, como você sabe, eu passo o verão na Bahia, né? Até porque até então eu tinha um projeto social lá, que chamava Casa das Chefes, era que no último ano. Que era muito legal. Que era muito legal. Uma casa linda.
E foi o ano da despedida, porque depois eu vou contar um outro projeto que eu entrei agora. Então, eu tava lá na Bahia, quando me ligam e falam, Dauí, alguém entrou no Ruela às 2 horas da manhã, eram 2 assaltantes encapuzados, o restaurante já estava fechado e todo mundo da equipe sabia que a gente não tinha conseguido ligar o alarme da Verisure, que já estava com problema há alguns dias. Ou seja, sabiam que tinha problema no alarme. Sabia que tinha um problema do alarme, que ele não tinha funcionado nessa noite. Ele avisou à meia-noite, 2 horas da manhã, entram 2 sujeitos encapuzados com a chave da porta, abriram a chave da porta, abriram um guarda-chuva para poder abrir a caixa de luz, né? Porque tinha uma câmera ali em cima, e desligar a chave geral. Ou seja, o guarda-chuva era para a pessoa não ver. Para se esconder. Ele sabia tudo, esses dois sabiam exatamente tudo o que aconteceu. Bom, desligaram a luz geral e com lanterna foram até o 3º andar no Ruela, abriram as gavetas onde ficava escondido os 2 celulares de banco, o laptop de banco e uma agenda, tipo um livro assim, com todas as senhas, com tudo o que acontece dentro do Ruela. Eu sou virginiana e facilitei muito a vida dos assaltantes, porque tinha absolutamente tudo ali. Se fosse comigo, eles não iam chegar lá nunca. Ai, menina, bom, pena que eu não tinha ouvido isso antes, mas tudo bem. Sempre um aprendizado. E, bom, em 13 segundos, eles entraram, pegaram essas coisas, não roubaram uma garrafa de uísque, uma garrafa de vinho, nada. Saíram totalmente com foco, sem bagunçar nada, fecharam a porta, bonitinho, e foram embora. Das 4 às 7 da manhã, eles entraram no Santander, tentaram fazer uma transação, não conseguiram. Aí passaram do Santander para a Caixa Econômica, de empresa para empresa. Passaram ali 65 mil. E dentro da Caixa Econômica, eles roubaram em 37 Pix, mais 104 mil reais. Então, ao todo ali, foi 170 mil reais roubado das 4 às 7 da manhã. Bom, primeiro, óbvio, foi alguém do Ruela que deu todas essas dicas. Isso é óbvio, porque senão eles não teriam feito do jeito que fizeram. Ainda alguém não muito inteligente, né? Porque não soube nem como fazer. E o erro dos bancos que aceitaram ter essas transações de um IPI longe e num horário que eu nunca fiz. Porque não, o Ruela... não é aceito isso. Eu não consigo fazer nada nesse horário. Nem eu, só os caras conseguiram. Isso que me deixou muito mal na hora, mas assim, isso sabe? deve estar assim com o banco também, né? Exatamente. Depois, investigando, né? Porque, bom, isso tudo aconteceu, eu tava na Bahia. A primeira coisa que eu fiz quando me avisaram às 9 da manhã foi cancelar absolutamente todos os cartões, cancelar tudo, entrar em contato com os bancos, explicar o que tinha acontecido e pedir para voltar com o dinheiro. Bom, depois que eu cancelei tudo, eu me toquei que eu não tinha um centavo, não tinha R$1. Eu não ando com dinheiro. Você não tinha como fazer, eu não tinha como fazer nada, eu não tinha como ir embora. Entendeu? Dali. Só acho que tem um monte de amigos, pessoas maravilhosas, mas passagem super cara, né? Porque a gente tá falando do dia 4 de fevereiro. Pra amanhã também, né? E aí eu tive que esperar uns 3 dias para comprar. E, bom, cheguei 3 dias depois, completamente destruída emocionalmente, porque eu já tinha entendido que era alguém de dentro do Ruela, eu amo a minha equipe, e que os bancos agiram tipo, o problema é seu, sinto muito, vamos te negativar, dane-se que é dia de pagar salário, se vira aí, não quero nem saber. Então, eu me senti completamente... Os bancos sempre tão compreensivos, né? Ajudam demais a população, ajudam o empresário, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. E eu nunca tinha passado por isso com os bancos, foi a primeira vez. Então, assim, sabe quando uma instituição, de certa forma, participa disso tudo? Então, eu me senti completamente perdida. Vim para São Paulo, isso foi numa sexta-feira que eu consegui chegar em São Paulo. De sexta a domingo eu fiquei investigando. Fui nos prédios do lado, pedi para ver os vídeos, consegui ver o carro que eles chegaram, a placa do carro, o rosto deles. Você fez o serviço da polícia para ela? Fiz porque eu já tinha passado por isso quando teve o arrastão em 2013, lembra? Que eu passei por isso, não me escondi, falei pra imprensa que tinha acontecido e falei, não sou eu que tenho que botar um policial aqui, nem andar com arma, com uma câmera na cabeça. É o Estado quem me deve segurança, porque eu pago os meus impostos. E aí a gente fez a passeata no dia 13 de junho, embaixo do MASP, que foi todo mundo da gastronomia, do pipoqueiro aos mais lá, feras, inclusive. Vocês estavam lá também. Bom, então eu já tinha um certo traquejo para esse tipo de coisa, né? Meu lado investigador ali voltou de novo e eu fiz esse trabalho todo, passei o final de semana todo, na segunda-feira chamei a minha equipe, até quem estava de férias, falei, gente, alguém foi ameaçado? Alguém deu essa dica? Eu quero que vocês me contem, que se vocês me contarem, a gente resolve dentro de casa. Senão eu vou para a polícia. Não fui eu. E a gente viu o desespero da grande maioria, e só uma pessoa extremamente fria. Não, tá tudo bem, chefe, eu não fui. Ok.
Vou na delegacia e conto tudo, mostro tudo e falo aqui, vamos atrás dessas pessoas, a gente tem como chegar nelas, vamos. Bom, a gente vai agora fazer um levantamento dos seus colaboradores, vamos olhar um por um, tá bom. Vai primeiro, no segundo, eles descobrem uma pessoa que era meu comprador e que já tinha feito um assalto parecido e que era foragido, estava procurado Peraí, pela comprador polícia. como? O cara era o seu comprador dentro da empresa, ele comprava as coisas. Comprava e ele as era coisas. foragido. Ele era foragido, a gente não sabe, né? Porque a gente não pode nem buscar saber sobre as pessoas que a gente contrata, a É. gente contrata sem saber, né? Ele era foragido, era procurado pela polícia por um assalto parecido, só que ele tinha feito com uma dentista dentro de um consultório dentário, uma coisa muito parecida. E foram lá e prenderam ele. Bom, eu fiquei desesperada porque eu adorava ele era uma pessoa muito querida, que trabalhava sentado do meu lado, era muito Eu não divertido. posso acreditar, Daui. Eu não tenho certeza ainda se foi ele quem participou desse assalto, se foi ele quem tramou isso tudo. Mas foi uma porrada atrás da outra, sabe? A primeira a ser assaltada naquele momento, começo de ano, que a gente tá sempre fudido, desculpa a palavra, né? Começo de ano, porque São Paulo vai todo mundo Para, viajar. Você teve que pagar 13º no final de ano, 13º de impostos, de prestadores, tudo. então você tá ferrada, e vem janeiro e fevereiro você sem dinheiro nenhum. Eu ali com um dinheirinho contadinho, aquele dinheirinho que tava lá que eles roubaram o dinheiro que eu tinha na conta mais cheque especial. Para Sendo- pagar salário, para Era, pagar. o dinheiro que eu tinha era para pagar salário. E cheque especial, graças a Deus, nunca tinha usado. Então, como que o banco deixa acontecer isso tudo? Inclusive, sair todo esse dinheiro na madrugada e cheque especial que eu nunca usei. Cara, ou seja, eu me ferrei, fiquei Mas super espera um mal. pouquinho, aí você não tem certeza. Mas o que Não. aconteceu com ele desde então? Ele foi preso porque ele era foragido e tá na penitenciária cumprindo 6 anos de cadeia por esse primeiro assalto que ele foi o mentor. Ele organizou tudo. Mas então pegaram ele voltou para cadeia. Ele Ele tá estava, na cadeia. ele tinha fugido. Ele tinha. Como? Não, ele não chegou nem a ser preso. Ele era foragido porque ele era procurado pela polícia. Foram na casa dele, do pai, da mãe, na casa dele, procuraram por ele, não encontraram e a pessoa fica como foragida nessa situação. Entendi. Tá. E aí ele foi preso. Assim, eu fiquei muito triste porque eu não queria que ele passasse por isso. A primeira sensação Mas, foi de tristeza. Daui, vamos. Olha como eu sou, cara. Falando que eu preciso de terapia, Não, eu preciso, Daui, de, eu, não, eu você preciso de remédio na veia, Precisa, cara. minha filha. Camisa não é de força, possível. cara. Não, porque também é o seguinte, não é só você que está sendo prejudicada, é toda a equipe que está sendo prejudicada. Exato. Os seus vendedores, as pessoas que Fornecedores. te fornecem, porque como é que você Sim. vai pagar essas pessoas? Sim, não consegui pagar ninguém. Foi a primeira vez em 29 anos e 8 restaurantes que eu não consegui pagar os salários no dia. Fornecedores eu já tinha atrasado várias vezes, na pandemia, em outras situações. Impostos eu escolhi não pagar nenhum para poder pagar colaboradores, fornecedores, atrasei aluguel e fui ao longo do mês me refazendo. Ali, né, porque eu briguei com os bancos, tirei os cartões de crédito da entrada do Santander, abri uma outra conta em outro banco, com outro, né, passei para Cielo no caso, e fiquei nessa, juntando dinheirinho, centavinho por centavinho, para ir pagando todo mundo e honrando as minhas dívidas. Então, já tinha honrado todas as dívidas, já estava com as contas em dia de novo, feliz, ainda com uma dor no coração maltratado, né, pela história de será que foi ele? Se não foi ele, quem foi? Né? Você E aí fica olhando você- para todo mundo, você começa a desconfiar até de você. Né? Você começa a Você fala, desconfiar de gente, todo será mundo. que eu tô louca? Eu tenho dupla personalidade? Será que fui eu mesma que entrei lá e fiz isso tudo? Né? Isso é muito louco, cara. É realmente uma sensação horrorosa. O banco, a forma como eu fui tratada. Então, assim, eu ainda Mas estava o com uma banco tristeza você profunda. processou, eles vão te pagar? Como é que é? Os advogados acreditam que eu tenho 99% de chances de receber todo o dinheiro, né? Porque foi numa situação absurda, né? Não existe. O que aconteceu não existe, né? E assim, tudo indica que eu vou receber esse dinheiro de volta. Mas eu tinha era que trabalhar e correr atrás, como sempre fiz em todas as quedas que levei ao longo da vida, me levantar, sacudir a poeira e fazer dinheiro para pagar minhas contas. E foi isso que eu fiz. Então, tipo, 40 dias depois eu já estava no azul, já tinha pago as contas e já estava conseguindo pagar tudo no dia bonitinho, sem ter que protelar nada. Já estava, digamos assim, feliz, sabendo que eu ia ter que processar Verisure, Santander e Caixa Econômica. Beleza, brigar com o banco, tô ferrada, mas ok, vamos embora, vamos tentar. E nessa, contratei uma pessoa nova para administrativo, né? Porque daí eu mandei embora, o comprador foi preso. A outra administrativa, eu falei, gente, desculpa, você é uma fofa, mas eu não tô confiando em mais ninguém, eu vou mudar toda a equipe. Contratei uma empresa nova para fazer as compras para mim, porque eu fiquei realmente com paranoia de contratar um comprador.
e contratei uma menina para cuidar do administrativo. Só que eu estava com o token fazendo os pagamentos de casa. Ela lançava tudo no banco, eu entrava e pagava. Tava nessa, ok? Ok, tudo indo bem, juntando dinheirinho, feliz da vida. Teve o casamento de um grande amigo meu, Ronaldo Fraga, acho que você conhece, que é um Claro. estilista divino, uma pessoa que eu amo. Ele foi casar em Goiás Velho, né? Ou seja, viajar, amigo, festa, tudo que eu preciso agora. Fui pra lá e, na hora de viajar, falei pra ela, olha, toma o token, porque eu tenho medo de lá não funcionar, de eu cair na balada e tal. Faz os pagamentos. A gente vai ter 10 mil para pagar no dia 16 e 60 mil para pagar no dia 17, que é simples, impostos, FGTS, PIS, não sei o que, e a folha. Beleza? Beleza. Fui embora. Viajei, dia 16 de manhã, passei o dia todo lá. Uma hora ela fala: olha, vou depositar, vou transferir 33. Eu falei: não, hoje é 10. Transfira só 10, ok? Ok. No dia 17, acordo, né, já preparada para o casamento, porque eu ia levar o drink Ruela, eu levei o drink Ruela para servir, né, que depois a gente vai falar a respeito. E tava lá, muito preocupada em servir os outros, né, porque nisso eu sou muito certinha e tal. Só que daí ela me liga e fala assim, Dauí, você tem certeza que você vai conseguir devolver o dinheiro ainda hoje? No grupo. Falei, mas devolver que dinheiro? O dinheiro que você me pediu emprestado aqui por outro telefone, pediu para eu te depositar, eu fiz os 3 depósitos, um de 23, um de 1.900 e outro de 45.500. Eu falei, não, para tudo, pelo amor de Deus. Na hora no grupo já entrei com a advogada e falei, explica o que aconteceu. Ah, apareceu um telefone aqui com uma foto sua e da sua filha, novo, pedindo para eu fazer um depósito ontem de 23, eu fiz, e pediu agora às 9h02 da manhã para eu fazer mais esses 2 depósitos. Isso era 1h30 da tarde, o casamento era às 4. Eu falei, mas em nenhum momento no grupo você pensou em me perguntar, Dauí, que telefone é esse? Você é uma menina tão inteligente, tão esperta, que já me contou várias histórias de golpes. Como assim, amada? O que tá acontecendo? Já desesperada, já chorando, já sentindo que eu tinha me fudido de novo. Foi muito louca essa sensação. E aí, bom, tentei organizar tudo. Falei, Mirelle, tira o telefone da mão dela, tira tudo. Eu tenho dinheiro aqui na minha conta pessoal, vou depositar, você paga só o salário da equipe. E depois eu vejo o que fazer, porque eu tenho que ir pro casamento. Já era 2h30. Depois, né, de muito tempo, de muito choro, de muito desespero, lavei o rosto, fui pro casamento, trabalhei, servi bebida pra todo mundo, fingindo que eu tava linda, ótima, maravilhosa. Mas, na verdade, eu tava destruída. E ali eu acho que eu senti, isso tudo tá acontecendo por culpa sua. Chega, você precisa mudar. Mas, espera um pouquinho, aí essa moça você contratou baseada em quê? Baseada que ela apareceu pra mim, Do entre nada. várias outras, que eu olhei o currículo dela, Você como não eu sempre ligou fiz. pro ex-patrão dela, nada? Tô te falando que eu sou louca? Eu sou mesmo, cara. Eu busco passar por isso. Hoje eu olho pra trás, Mariela, e eu sinto exatamente essa sensação de que eu busquei passar por isso. De certa forma, por causa da minha infância, de tudo que eu vivi, até do que tem no meu DNA, que a minha mãe passou e minha avó também passou, eu enxerguei que eu sinto conforto nessa sensação de roubo, de traição. Peraí, mas na verdade, psicanaliticamente, quer dizer, você acha que você não merece o que você tem. Que você não merece o seu sucesso, a Sim. sua alegria e tal. Sim. Por que que você acha que você não merece? Eu sempre me vi como uma farsa. Hoje, agora, tá muito fácil olhar pra isso, tá, gente? Então, vocês vão falar, você é imbecil, como que ela não enxergou isso antes? Não enxerguei, realmente uma imbecil. Era uma imbecil, que agora não sou uma nova Dauí, uma nova versão de Dauí, uma pessoa nova. Certo. Por várias coisas, assim, sabe? A minha avó teve uma vida muito difícil e teve a minha mãe num momento em que o marido estava morrendo de câncer. Ela não queria aquela gravidez. Então, a minha mãe já veio num momento onde não era para vir e viu o pai morrendo. Depois, minha mãe sofreu abuso aos 7 anos pelo meu tio. Depois, a minha mãe foi estuprada pelo meu pai, que eles já estavam separados. Ele foi buscar o meu irmão com 3 anos para passar o final de semana e ele deu um soco na minha mãe, estuprou ela e ela descobriu 4 meses depois que estava grávida de mim. Ave Maria, Dauí, vamos fazer uma censura aqui.
Menina, que história. Que história louca, né? Mas posso te falar, muita gente tem história até muito pior, só que as pessoas nunca expõem essas histórias. Verdade. Porque é uma história que eu mesma demorei muito tempo para lidar com ela. Era uma história que eu deixava ela escondida dentro da minha Mas a sua caixinha mãe de te Pandora. contou tudo isso. A minha mãe, cara, me contou com 11 anos de idade. Isso foi uma merda que ela fez, assim, gigante, porque não era o momento para eu saber Nossa disso. Senhora. Mas era um momento que a gente já brigava bastante e que eu falei, vou procurar meu pai, porque ele deve estar em algum lugar me buscando. Falou, você vai buscar seu pai? Pois sabe que seu pai me estuprou e é por isso que eu me separei dele e você nunca viu nenhuma foto dele. Porque eu tive medo de criar você dentro daquela casa com ele, porque eu tinha medo que ele podia fazer com você também. Bom, com 11 anos, isso foi muito duro, né? Então, assim, você vê que tem várias histórias, né? Logo que eu nasci, a minha mãe, obviamente, não conseguiu me amamentar, porque devia ser difícil para ela olhar para mim, que sou a cara do meu pai. E aí eu fui morar com a minha avó até os 4 anos e só fui morar com a minha mãe quando ela casou com o meu padrasto. Mas cheguei naquela casa com 4 irmãos, a minha mãe, um padrasto, e eu estava acostumada a ser a princesinha na casa da minha avó com a minha tia, né? Então também ali foi um momento onde eu perdi a minha avó, minha casa fofa, e fui morar com a minha mãe e esse padrasto. E cresci, obviamente, numa situação extremamente complicada, porque eu não entendia por que a minha mãe não me amava. Ela me amava, mas do jeito dela e do que ela conseguia, porque ela também não tinha culpa de nada que ela tinha passado. Lógico. Mas para uma adolescente, uma pessoa com essa personalidade, com TDAH, e ela também com muita personalidade, foi difícil. Você não acha que o seu TDAH colaborou para você Sim. ter todos esses Sim. problemas financeiros aí? Colaborou também e colaborou para eu ter esse alto astral e essa força de me reinventar o tempo todo. Sim. Então teve os dois lados ali da moeda, como tudo na vida, né? Eu consigo enxergar minha mãe com muito carinho, honrando muito, com muito amor por ela. Principalmente depois disso tudo que eu enxerguei. Isso tudo eu tô te falando tem só 15 dias, tá? Que eu enxerguei. Como eu ainda assim? tô no Isso que você processo. enxergou do processo, não da história da família. Não, da história da família. Da história da família eu me achava meio que, puta, que merda, que azar que eu dei, né, cara? Por que eu fui cair nessa família? Dizem que a gente escolhe, porra, não é possível que eu escolhi isso, eu sou louca, não é possível, porque é louca. Será que você não fez um pré-estudo aí direitinho? Me colocaram na família errada, não é possível, não tá certa essa parada. Mas foi isso, fui levando a vida inteira com bom humor e entendendo que essa era a minha história e que não adiantava eu ficar chorando, que eu tinha era que sair fora. E ainda tive o problema que com 17 anos meu padrasto deu em cima de mim. Falou que eu tinha ficado uma mulher linda e que ele adoraria ser meu primeiro homem. Ai, meu Deus. E eu não tinha coragem de falar isso pra minha mãe, porque eu cresci achando que ela não gostava de mim, né? E eu me sentia... Eu fui um problema pra minha mãe, porque eu nasci num momento que ela não queria, de um estupro. E em 1968, em Recife, ela trabalhava na Rede Tupi apresentando um programa e ela foi mandada embora sem direito nenhum, porque naquela época eu não tinha direito. Então, eu me via realmente como uma pessoa que trouxe muito problema para uma mãe, que quando estava tudo bem era maravilhosa, inteligente, agradável, moderna, sem preconceitos e linda. Então, eu realmente me via como um grande problema para minha mãe. Eu tinha muito essa visão, assim, sabe? Bom, mas ainda bem que você conseguiu dar a volta por cima, que Sim. você começou a ser empresária muito nova, né? Me lembro que você me contou. Dá uma pincelada aí do como é que você virou dona de restaurante. Teve um caminhozinho um pouquinho antes disso, assim. Com 17 anos, eu comecei a fazer festa na casa da minha mãe. Minha mãe tinha uma casa em Petrópolis maravilhosa e quando ela descia no final de semana pro Rio, eu fazia festas e cobrava entrada. E ali eu via que eu tinha que botar bebida e tinha que botar comida, senão as pessoas passavam mal. E comecei a fazer um monte de comidinhas. Então, assim, a minha pegada era ganhar dinheiro fazendo festa, porque eu adorava fazer festa, mas não tinha dinheiro para fazer. As festas começaram a dar super certo. Um belo dia chega a polícia e vem buscar quem era o responsável por aquela festa. Porque a festa era siga-seta. Eu fui e fiz várias setas em todos os postes até chegar à minha casa. A polícia seguiu a seta também e chegou nessa festa e chamou a responsável. O problema é que a polícia também seguiu a seta. E aí, quando chegou e chamou a responsável, era eu, com 17 anos, né? E falou, não posso te levar pra cadeia, mas assim, você precisa ligar pra sua mãe. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, é isso, isso e isso. Ela, ai, graças a Deus, eu tava achando muito estranho você ter dinheiro, aparecer com roupa nova. Eu já tava achando que você estava metida com droga. Que bom que era só festa. Minha mãe era um barato, assim, ela tinha um lado maravilhoso. E aí, bom, subiu, deu tudo certo e tal, e ela começou a deixar eu fazer essas festas, contanto que eu pagasse os caseiros, que eu já estava pagando, e pintasse a casa, eu já estava pintando, então já deu tudo certo. Continuei fazendo essas festas, mas em paralelo eu adorava moda. E na época você não encontrava marcas baratas com roupas legais. Então eu mesma costurava e fazia as minhas roupas e tal, e fui trabalhar na Yes Brasil. Lá eu conheci o Simão. Ai, nossa, Yes Brasil.
Gente, é tudo Que muito legal, antigo, os mais né? novos não vão nem Não, saber o mas que a não gente tem a tá menor falando. ideia. Era uma marca É, badaladerma. maravilhosa, assim, roupas super coloridas pra É, frente e super tal. brasileira, super legal. Era o máximo. E aí eu fui trabalhar lá, que era para ter dinheiro para comprar as roupas. E eu acabei conhecendo o Simão. Ele me viu, viu as minhas roupas. E eu falei, eu adoro fazer molde. Ele falou, então vem trabalhar comigo na fábrica. E aí eu fui emancipada e comecei a descer e subir para Bangu, trabalhando com ele na fábrica. Foi a única vez que eu tive carteira assinada na vida. Eu tenho isso guardado, que coisa mais linda do mundo. E nesse meio tempo, Simão acabou ficando doente, morreu, e aí eu já não tinha mais tesão de ir trabalhar porque ele não estava lá. E eu montei a minha confecção. Aí já estava com quase 19 anos. Montei a minha confecção começou a dar super certo, que eu vendia para a Mesbla, que era uma marca também enorme na época, assim. E as Era um coisas... prédio, né, na Era. verdade. Era gigante. E eu fornecia para eles, e ali eu comecei a ganhar muito dinheiro, sabe? Foi maravilhoso, assim, consegui comprar meu carro, minha primeira casa. E essa sociedade foi com o meu primeiro namorado, uma pessoa que eu amava de paixão, assim, um grande amor da minha vida. Lá em Petrópolis, isso tudo, e a confecção estava indo super bem, até que ele me traiu. Ele me traiu, eu fiquei muito triste, mas ainda continuei na sociedade. E logo depois a irmã dele, que era a minha melhor amiga, morreu num acidente de carro. E ali eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a vida do zero. Toma, fica com a confecção, não quero mais ficar em Petrópolis, eu vou viajar pelo mundo, eu vou embora. E dali, larguei tudo, não quis saber de nada, saí dali. E fui trabalhar, fui para Arraial da Ajuda, 1990, e adorei, me apaixonei pela cidade, falei, eu quero ficar aqui um tempo, né? Aquela sensação de liberdade, de estar longe de tudo, de recomeçar, de me reinventar. Hoje eu enxergo muito bem o que eu estava buscando ali, o que eu encontrei. E dali eu arrendei uma barraca de frente para a praia, na Praia do Parracho. Era uma barraca na frente da praia mesmo. Quando vinha maré alta, eu tinha que sair pela janela para tirar a areia para poder abrir a porta. E foi um super sucesso, um super sucesso. Um belo dia eu fazia sanduíche natural, tortas doces, empadão, salada E de você já fruta. cozinhava isso aí? Já Você. cozinhava, porque eu fui criada pela minha avó e passei todas as minhas férias com ela, uma italiana que sempre cozinhou, né, para a família toda, e eu ficava com ela na cozinha, então a cozinha para mim já era um lugar onde eu tinha muito conforto, muito acolhimento, e eu ajudava, então eu já sabia cozinhar, e depois nas festas eu tive que cozinhar, e lá em Trancoso eu tive que cozinhar de novo. E na época você não tinha internet, não tinha nada, né? Eu me lembro que o padeiro desapareceu da cidade, deve ter tomado alguma droga, ficado muito louco e tal, não veio trabalhar naquele dia. E eu fui num orelhão, liguei pra minha avó, falei, vó, me dá a receita do pão. Comprei uma cartela de ficha, me lembro tanto que estava bem dura. E aí fui, ela me passou toda a receita e eu comecei a fazer os pães. E ali eu falei, cara, quer saber? Eu vou procurar meu pai, eu tô louca pra conhecer ele. Vou pegar o passaporte francês, porque o cara era diplomata francês. E vou para a França aprender. Eu já sei um pouco da gastronomia italiana, massa e molhos e tal. Eu quero aprender a gastronomia francesa. Bom, fiquei mais um tempo lá, quase um ano, em Arraial da Ajuda. E falei, eu vou voltar para Petrópolis, para o Rio. E aí voltei para Petrópolis, comecei a vender camiseta em repartições públicas e fazer festas finais de semana. Com isso, eu juntei a grana, comprei a passagem, US$ 500, paguei um monte de dívidazinha que eu tinha e fui embora para a França, cara, com o meu passaportezinho francês, né? Porque eu tive que também pagar a viagem para ir até Recife, conhecer meu pai, Bom, mas voltar, e como tirar é o que foi esse passaporte. reconhecimento do seu pai? Foi bem louco. É, Foi bem esquisito. Bom, primeiro eu viajei 2 dias de ônibus com um pacote de biscoito e uma garrafa de água, porque eu tava super dura. Então eu já cheguei lá, assim, meio morrendo de fome. E Você aí, chegou, pai, não sei nem quem você é, mas não eu sei quero quem pra você é, mas comida. paga um sanduichinho pra mim. Tipo isso, né? Aí cheguei lá, reconheci ele na hora, olhei e falei, meu Deus, é meu pai, eu sou a cara dele. Aí, oi, tudo bem, como vai? Ele, tudo bem, como vai, Daniela? Eu falei, não, é Daniele. Tá, Daniele. Como vai seu irmão Marcel? Eu falei, Marcelo. Tá, ok. E aí, Tava mal, começou já. já comecei querendo socar o cara, né? É. Bom, mas, pô, eu tava louca pra conhecer ele, no fundo, assim. E aí a gente sentou numa mesa e eu falei, ó, tô morrendo de fome, a gente pode lanchar alguma coisa? E aí a gente sentou numa mesa e começamos a conversar. E eu me lembro que ele gesticulava muito e fazia muita careta. E eu falei, esse cara tá me imitando, esse filho da puta. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, não, eu é que tenho a Faço genética isso. desse cara, meu Deus, caraca. Bom, passei 3 dias com ele, fiz uma entrevista, perguntei várias coisas, perguntei a versão dele do estupro também e tal. Tirei meu passaporte francês, maravilhoso, voltei, organizei minha vida e fui pra França, cara, com uma mão na frente e outra atrás, sem falar francês. E
me virei, assim, me ferrei, né? Porque eu cheguei lá, eu não tinha terminado a escola, como eu te falei, eu saí de casa com 17 anos, então eu não terminei a escola. E eu não consegui uma bolsa de estudo porque eu tinha que terminar a escola primeiro. Só que eu não falava francês, então era muito mais complicado. Ou seja, era um círculo viciante ali. Tipo, eu não tinha pra onde correr. Eu falei, bom, beleza, eu quero aprender gastronomia, vou bater na porta dos lugares, me oferecer pra trabalhar de graça, se eles me contratarem, deu certo. Se não contratou, eu vou bater de porta em porta. E meu primeiro emprego foi numa escola agrícola, onde tinham 300 adolescentes. E era uma loucura, me botaram pra lavar louça. Eu me lembro que era uma máquina gigantesca, quente pra caramba. E a pele da minha mão, que de certa forma eu era um pouco patricinha, né? Eu cresci numa família classe média alta, estudei em excelentes escolas. Nunca tinha passado por uma roubada dessa de passar o dia inteiro lavando louça. A pele da minha mão caiu, eles ficaram com pena de mim e falaram: ah, tudo bem, então vamos passar ela pra parte de picar os insumos. Cebola, Por incrível que picar pareça, é cebola. muito melhor picar cebola do que ficar lavando louça, tá? E ali eu fiz amizades, fazendo mímica e fui aprendendo a falar francês. Fiquei 4 meses ali. E falei, olha, meu sonho é fazer uma faculdade, já vi que eu não posso fazer, eu quero muito trabalhar em outros lugares. Você conhece alguém para me indicar? Eu queria ir para Paris, porque isso era em Lille, no norte da França. Ele falou, olha, eu tenho um amigo, eu vou conseguir um emprego para você. E aí organizou tudo, fui para Paris de novo, com uma mão na frente e outra atrás, mas pelo menos já com um emprego e falando francês. Né? Porque até então eu não Que falava. já ajuda bem, Já ajuda né? pra caramba. E nesse meio tempinho desses 4 meses, veio uma amiga do Rio morar comigo. Então foi maravilhoso, porque ela tinha dinheiro. E aí eu, né, comia as sobras dela e tal, e tudo que ela comprava pra casa. E reencontrei um paquerinha meu também, que era paulista, mas eu conheci ele no Rio, que a gente se apaixonou loucamente e fomos morar juntos. Então fomos os 3 para Paris. E lá em Paris eu acabei casando com ele, porque ele não tinha papel para ficar na França, né? E aí ficamos lá durante 3 anos em São Paulo. Eu, Em São Paulo, em Paris. A louca. Ficamos 3 anos em Paris. Foi demais, foi uma época incrível, assim, porque ali eu fui ganhando muito autoestima, porque eu batia nos lugares, falava, oi, posso trabalhar aqui de graça hoje? Se você gostar, você me contrata? E eles iam me contratando. E eu nunca pensei em trabalhar num puta restaurante, não. Eu ia nos bistrôs, nos restaurantes que tinham mais a ver com a minha energia, restaurantes festivos, bares, sabe? E eles me contratavam. Então eu falei, cara, se esse francês formado, todo fodão, tá me contratando, eu devo ser boa mesmo. Né? Claro que toda a cozinha que eu entrava me olhavam de cara feia, que é essa minha mulher que quase não tinha, né, dentro das cozinhas, sem formação nenhuma, sem falar francês direito, vem pegar nosso emprego. De cara, eu era sempre muito mal recebida. Mas eu já estava acostumada com isso e eu ia conquistando, ia fazendo feijoada, pão de queijo, não sei o quê, e ia conquistando as equipes e ia conseguindo crescer e aprender. E foi assim que eu fiz. Durante 3 anos, eu trabalhei em vários lugares. E eu via também que tinha muita briga entre o dono do restaurante com o pessoal da cozinha. O salão com o pessoal da cozinha. Eu falava, cara, que coisa louca. Como que esse povo grita tanto, briga tanto, se maltrata tanto, se a gente está servindo comida, alimentando as pessoas, eles estão pirando, tá tudo errado. E eu também acabei eu arrumava vários empregos na hora do almoço e na hora do jantar. Então, eu trabalhei também como cominete, trabalhei garçonete, trabalhei como bartender. E fui aprendendo todas as funções dentro de um restaurante, porque eu via que uma coisa precisava da outra. E a minha ideia era o quê? Era aprender, voltar para o Brasil, aprender gastronomia brasileira e voltar para abrir o Bistrô do Brasil. Esse era meu sonho. Eu não queria mais voltar para o Brasil. Eu estava muito feliz lá, sabe? Minha vida estava muito boa. Você se arrepende? Você acha que teria sido muito diferente a sua vida se você tivesse ficado lá? Não dá para me arrepender, cara. Eu fui tão abençoada vindo para São Paulo. Eu fui tão bem recebida. Eu fiz 8 restaurantes de sucesso, Pois cara. é, 8. Eu sou Conta aí muito pra gente feliz, quais cara. foram esses restaurantes, porque eu conheci vários, mas Não, vai tem lá. que lembrar mesmo. Então, o primeiro Ruela, né, que tá aí até hoje, desde 1996. Fala o endereço do Ruela. Na rua João Cachoeira, 1507. Mas, gente, colocou Ruela, modéstia à parte, aparece em todos os lugares, porque o restaurante Não, é um mas é sucesso. porque é uma ruela mesmo. Sim. Você tem que entrar numa ruazinha, uma travessinha. É uma travessinha. Você para o carro e tem que entrar por uma ruela. Aí você entra, vê a cozinha, vê já tudo funcionando. E entra no restaurante, que é a coisa mais romântica do mundo. Não, é uma graça, gente. E foi um dia muito louco, porque eu tava trabalhando... Bom, o que aconteceu? Por que eu vim parar aqui? Peraí. Eu me Gente, ela perco, tem gente, TDAH. Peraí, vamos voltar. Os restaurantes. Fala Tá. quais foram os restaurantes. Bom, então, primeiro Ruela, 1996, na Vila Nova Conceição. Depois, em 1998, eu abri o Café Bistrô, ali na Rua Canário, em Moema.
E ali os sócios eram meio complicados. Eu vi que eu tinha entrado numa roubada e simplesmente pedi dissolução societária e saí. Foi muito legal, porque eu, aquela menina ali de 29 anos, consegui enxergar que ali era uma roubada e não deixar meu ego mandar em mim e sair do restaurante. Eu tenho muito orgulho dessa atitude que eu tive, assim. Saí dali, independente do que a mídia fosse falar, e aí fui convidada para abrir o bar do hotel no Rio de Janeiro, no Hotel Marina, no Leblon. Nossa, é super legal isso, Super né? legal. Foi o máximo, cara, porque na época o Rio de Janeiro ainda era também, assim, extremamente careta, né? Bom, aí abro o bar do hotel em 1999, fico cuidando de alimentos e bebida dos hotéis Marina durante 6 anos, e aí abro o café do hotel, o bar do lado, embaixo no térreo, numa época assim, eu tô falando disso de 2004, não tinha ainda essa moda de café. Mas eu queria fazer um lugar de café da manhã, porque eu sempre pirei em café da manhã, brunch e tal. É minha refeição perfeita. Agora reformou, mas tinha lá aquele espaço até pouco tempo atrás. A Morena assumiu depois, agora. Em 2016, eles fecharam o bar do hotel e o bar do lado e venderam o hotel que virou Janeiro, maravilhoso. Isso. Que a Morena, pra mim, uma das pessoas mais lindas Croco. do mundo. A gente tem que falar da Morena aqui, nós duas, né? Que ela é nossa querida amiga. A família toda, a família Capim Santo, pra mim, é minha família. Eu sou família Capim Santo. Nossa, eu não sei se eles me consideram, mas eu me considero família Capim Santo. Que é o que interessa. O que interessa é isso, é o amor que eu tenho. Mas e aí, bom, 2004, então, fiz o bar do lado. E 2005, engravido. E me apaixono completamente pela sensação de estar grávida e de ser mãe, assim, foi muito louco. Eu brinco que saiu a Noah por um lado e a mãe pelo outro, cara. É um outro momento da minha vida, porque então, até então... Peraí, vamos falar com quem que você casou, porque era assim, era o sonho de todas as mulheres nos anos 90. E 2000 também, prosseguiu adiante até hoje. Até hoje, que ele é muito Raí gato. É um gato. Eu entrevistei o Raí muitos anos atrás e cobri a Copa do Mundo de 94. Isso. Que ele estava na seleção, né? Foi um dos capitães. E ele era uma pessoa, além do mais, uma pessoa educadíssima. Super. E culto. Muito calma, né? Calmíssima. Culto, agradável. É verdade, é uma pessoa... lindo, gostoso, Raí, um beijo pra você. Coxudo. Outro pra você, amor. Coisa mais linda. Um puta pai maravilhoso, cara. E aí, então, presente. como é que foi? Vocês estavam namorando e você engravidou? Isso, a gente nunca nem casou, na verdade. Porque antes do Raí eu já tinha casado 4 vezes. E eu já tinha entendido que eu não era o tipo de mulher de ter um marido dentro de casa. Que eu sou muito independente. Me cansava. Eu sempre cansava de todos os meus maridos. E eu falei, não vamos casar, vamos só namorar. Só que com muito pouco tempo de namoro, eu engravidei, cara. A gente engravidou. Foi vacilo dos dois. E, bom... Vacilo não. Não, eu digo assim, não foi uma coisa que a gente pensou, sabe? Não foi aquela história, vamos engravidar. Não, tipo, se curtindo, se amando, apaixonado, vamos ver a lua atrás do bar do cachorro em Fernando de Noronha. E 9 meses depois, chega o maior presente das nossas vidas, assim, né? A Noah, que é um ser de luz, assim, que realmente... Ali eu tive certeza que eu nasci pra ser feliz quando ela nasceu, sabe? Aquela sensação, você merecia. cara. Você ainda não tinha entendido, mas você entendeu aí. Ali foi a primeira vez que eu falei, não, eu nasci pra ser feliz, sim. Tá tudo certo, cara, eu mereço. Pô, Deus mandou essa menina aqui pra mim, saudável, linda, maravilhosa, com esse papito, gente boa, cara, que virou até meu papito também. E a gente teve uma relação de 6 anos incrível, criamos a Noah até hoje maravilhosamente bem. E por causa dele e da Noah, eu resolvi vender o bar do hotel e o bar do lado, por telefone, e fiquei só em São Paulo. E aí fiquei 9 meses sem trabalhar pela primeira vez na vida, nunca tinha ficado sem trabalhar, adorei. Vi que eu também nasci para ser madame, pena que eu não escolhi esse caminho, porque foi um tesão ficar sem trabalhar cuidando de filho. É bom mesmo, né? Quando a gente fica, é muito bom. É bom demais. E a gente merece, né? Eu acho. Eu acho que toda mulher no mundo merecia ter 1 ano de licença maternidade cuidando de seus filhos, cara. Foi muito bom, eu também É um absurdo ter menos tempo que isso, porque como que a gente vai criar cidadãos melhores nesse mundo se a gente não cuidar deles com muito amor, né, cara? Nossa, nem fala. Bom, tá tudo bem. E aí, antes que a gente comece a falar de política também. Mas vamos voltar. E aí, bom, tenho a Noah, que pra mim é mais um filho na minha vida, o grande amor da minha vida de verdade. E depois disso, 2006, eu abri o Acotê na Bela Sintra, eu chamei de Acotê porque era do lado do Baby Burger do Cássio Machado, que eu amo. Graça. Aliás, que trabalhou comigo, o Cássio. Jura? E ele saiu dali pra abrir o primeiro bistrô dele. O Cássio morava aqui na Rua Juri.
Ele não tá mais morando aí? Eu não sei onde ele tá morando, mas assim, o Cássio é incrível, tem um Rex até hoje, né? Ele nossa, ele é fez muito muita bom. coisa na gastronomia também, Muito bom. uma pessoa incrível, pessoa Começou com os apaixonada. lances dos hambúrgueres Sim, maravilhosos, que exatamente, né? ele tinha o Baby Burger. É isso. Ele quem começou com essa história. Era ali mesmo, você tem razão. Era agora que eu me colado lembrei. muro com muro. Aí eu falei, Acotê do Baby. Tipo, fazendo uma homenagem pra ele. Que foi o máximo também, esse restaurante muito legal. E eu vendi esse restaurante pra fazer meu projeto social. Que na época eu ia fazer com a Lu Alckmin, inclusive. Que a gente ia fazer um projeto de padaria e tal. Tá, eu lembro desse projeto. Só que foi aí, nesse primeiro momento, que eu tive um grande roubo também, que era uma sócia minha, que deixou uma dívida de 1.600.000 na minha empresa, mas na empresa dela de eventos não tinha dívida nenhuma. Então, ao invés de eu abrir uma empresa, uma ONG para o terceiro setor, eu fui quase parar no terceiro setor e fiquei 2 anos e pouco me refazendo dessa dívida. De novo, me levantei, me refiz, paguei todas as contas e tal. E aí, em 2010, abri o Ruela Pinheiros, na rua Vupabuçu. Numa época que ainda não tinha muita coisa ali em Pinheiros, né? Não, tinha o Brás, né? Tinha o Brás, maravilhoso. Era bem pertinho do Brás. Também muro com muro. Tinha o No, que eu amo, também sou muito fã. São ótimos. E tinha também o Bar dos Meninos ali do Cia também, que na esquina, que eu esqueci o nome. Padaria, aquela padaria. Que eu sou apaixonada. Nossa, aquela padaria é incrível. ótima. E, bom, Muita e aí, cerveja boa lá, né? Ai, tanta coisa maravilhosa. Eu adoro esse ramo de gastronomia, tem muita gente boa. E daí, depois, em 2015, eu fiz o Ruela Mário Ferraz, porque ali era um Ruela só para evento. Porque o que acontece? Em 2001, eu casei no Ruela. Fiz um casamento lindo, vesti meus colaboradores de anjo e tal, papapá. E o casamento foi 4 páginas da revista Vogue. E ali, uma cliente minha falou, olha, eu fui pedida em namoro, pedida em casamento, deixa eu casar aqui também? Eu falei, claro, que legal, vou fazer teu casamento. Organizei o casamento dela e vi que era um mercado ótimo de dinheiro também. E a partir de 2001, eu comecei a fazer muito casamento no Ruela. Então, o Ruela de Pinheiros foi pensando em casamento e o Ruela da Mário Ferraz foi pensando só em casamento e evento, tá? E estava muito feliz com os meus 3 restaurantes, tudo funcionando super bem, né? Porque eu já tinha vendido os do Rio, já tinha saído da Rua Canário e estava ali muito feliz com meus 3 restaurantes. Eis que sou convidada pelo SBT para ser a primeira e única chefe mulher no mundo a apresentar o Hell's Kitchen. Exato. E apresentar o Hell's Kitchen Eu sem ser lembro Hell's, disso. sendo só realmente firme. Porque eu não acredito em maltratar os outros, eu acho isso uma estupidez. E quando eles me chamaram para fazer isso, mostrando que a gente pode ser firme sem ser grosseira, e sim sendo proativa, e que eu seria a primeira mulher do mundo, que eu sempre tive uma veia feminista muito forte, eu falei, cara, aceito. E eu pirei em televisão. Eu amei fazer. Porque fazer TV, cara, é quase como fazer um restaurante. Só que você vai e faz um programa, você não tem vínculo empregatício, o programa, acabou, viveu toda a adrenalina do começo e tchau. E eu comecei a pirar, né? E aí fui convidada para fazer mais 4 programas e fiquei durante 3 anos, fiz 4 programas e pirei, adorei. Falei, cara, seguinte, já não estou mais gostando tanto de abrir restaurante, eu acho que eu quero fazer outra coisa. Fiz 50 anos, eu acho que isso, né, a tal da maturidade Muda, né? chegando. Mudam as prioridades, né? Muda os quereres, né? É impressionante, é muito legal. Eu tô amando a idade, assim, tá sendo muito bacana. E nisso, assim, 3 dias depois do meu aniversário, a gente descobre que minha mãe tá com câncer terminal, que teria no máximo 6 meses de vida. E aí eu falo pra minha sócia, falo, olha, eu não quero mais ter tanto restaurante, vamos vender a marca Ruela. Vamos. Só que chegou em cima da hora, ela falou, eu não quero vender a marca Ruela, eu vou ficar com esses 2 Ruelas e você fica com o seu. Falei, beleza. Ela ficou com os outros 2 Ruelas, criou um novo nome. Mas o que você ia fazer se você não tivesse o Ruela? Você tá doida? Não, eu queria ser showrunner, eu queria escrever programas de televisão. Eu me lembro, a gente chegou até quase a pensar em alguma coisa, fazer alguma coisa juntas ali. Porque minha muito criatividade, legal. em vez de eu abrir cada hora um restaurante pra fazer uma coisa diferente, um menu novo, um uniforme novo, uma música nova, não, vou fazer programa de televisão, cara, que é um tesão. Eu não queria mais nem tanto estar na frente, eu queria muito mais escrever o programa, produzir e dirigir, porque o meu negócio é mandar, o que eu gosto mesmo é de mandar, né? E aí, bom, a mamãe ficou doente, eu pedi pro SBT esse tempo, falei, ó, minha mãe tá doente, deve morrer em 6 meses, eu vou cuidar dela, eu não quero fazer mais nada. Enquanto isso, a gente separou a sociedade, ela ficou com 2, eu fiquei com 2, a mamãe ainda viveu 1 ano e meio, e ela veio a morrer, tipo, dias antes de começar a pandemia. E aí, falei, bom, mamãe morreu, agora vou me refazer dessa dor e vou me organizar para voltar pra TV. Aí vem a pandemia. Nossa, eu achei que ia durar 45 dias, durou 9 meses. Deixou a gente doida, hein? Durante a pandemia eu mudei muito.
Eu descobri que eu gostava de ficar em casa, que eu gostava de dormir cedo, que eu gostava de poucas pessoas, que eu gostava de ler. Coisas que eu nunca tinha tido direito de viver, porque eu sempre era uma empreendedora louca, fazendo um restaurante atrás do outro, festa, viajando pelo Brasil, dando aula, palestra, fazendo TV. Eu estava sempre a milhão. Eu nunca me dei tempo de ter tempo. E ter tempo é um tesão, porque nessa vida a gente só tem o tempo e a troca que a gente tem com o outro. Então, nesse momento, e a perda da mamãe, que me fez mexer com muitas coisas, já comecei a mexer na caixinha de Pandora, já comecei a tirar um monte de coisa de lá, fazendo muita terapia, né? Mas não o suficiente. Não o Você suficiente. tem que fazer 4 vezes por semana. Não, tu Gabi. vai todo dia. E ainda tomar uns golinhos de Rivotril, menina, e não tomar uma atitude se alguém falar, você pode fazer. Ai, Cauí, pelo amor de Deus. Bom, e também na pandemia, eu me lembro que todos, né, do setor se falavam, né? O que nós vamos fazer? Demito todo mundo? Não demito? O banco, vamos ter todas as possibilidades que o governo vai nos dar? Nós vamos conseguir ter? Então. E o setor, você acha que ele não foi agraciado como deveria, né? Não, eu acho não, eu tenho certeza absoluta e qualquer lógico. pessoa com o mínimo de entendimento viu o quanto nós fomos desrespeitados e maltratados. A gente teve ali, de cara eles falaram, tá R$ 300 para cada colaborador e manda para casa. Aí a gente teve que lutar para conseguir que eles pagassem pelo menos o salário de piso para os colaboradores, né? Aí depois a gente lutou pra caramba para que saísse alguma ajuda. Aí saiu o Pronamp, que na verdade dava 200 mil, mas quando você fosse começar a pagar 6 meses depois, ele já estava 330. Então não deu nada, Não, só e ferrou a até gente. você, primeiro porque também, para você voltar a trabalhar dentro da pandemia foi uma coisa muito complicada, né? Eu não consegui. O Ruela não conseguiu fazer delivery. As pessoas não gostavam de receber a comida do Ruela em casa. Elas sentiam tristeza de não estar no Ruela. Então eu tive que realmente mandar todo mundo embora, pagar o que eu tinha de dinheiro que eu peguei do Pronamp, eu mandei todo mundo embora. Falei, vou ficar com cartão de crédito aqui, a hora que reabrir, eu reabro o Ruela. De cara, eu vou fechar e vou ficar esperando, porque não foi 45 dias, não foram 3 meses, já estava A em gente 6 ficava meses. achando, né, que ia dar, agora vai dar, agora vai dar. Não. E foram 9 meses. E realmente eu já estava sem um pinguinho de ar, assim. E quando reabriu, eu liguei para os meus colaboradores e falei, gente, quem topa voltar? Muitos já tinham ido para o Nordeste, então ainda perdi vários braços direitos e esquerdos que eu amava, mas muito feliz por eles, obviamente. E a gente, quem estava aqui, voltou e eu liguei para os fornecedores e falei, você pode me vender e eu pago com cartão de crédito? Posso. E eu fui devagarinho, reabrindo, fazendo, e aí o Ruela demorou ainda, fiquei com o nome sujo por 3 anos. Quando eu Sem usar cartão consegui, de sem crédito. cartão de crédito, cheque, nada, botava meu CPF, tocava até sirene, né, meu irmão? Uma loucura, porque eu não consegui pagar o Pronamp, obviamente, entendeu? O Pronamp só foi somando dívida, somando dívida, somando dívida. E eu priorizei Agora, pagar pessoas. mas escuta, o empresário é teimoso, né? A gente é louco. Eu acho que uma pessoa que vai trabalhar com restaurante já não é muito normal. Já, De cara, você porque pode é ter um difícil, sonhozinho. Mas o que você começou a trabalhar que deu 3 meses, já vende. E vai fazer outra coisa, Mas cara. escuta, aí você agora você voltou a ser restaurateira, é isso? Ah, voltei, cara, voltei, Você total. tá só, não é só, né? É. Mas é que diante desse discurso todo que você já fez, acumulado aí, Sim. você está no Ruela. E você, Isso. então, você teve um projeto social Sim. em Trancoso, que eu visitei, que era de inclusão de mulheres em situação de risco, não é? É. E que foi bacana. Foi. Mas você fechou logo aquela casa bonita ou você reaproveitou ela para Não, alguma eu tô coisa? na casa. Na verdade, quando eu descobri que eu queria ter tempo, e eu falava, quando eu me aposentar, eu falei, não vou me aposentar com 80, eu quero agora, que eu tô com 54 anos, gata garota, eu vou alugar uma casa aqui na Bahia. Aluguei uma casa barata com outro amigo meu, e ali eu vi que o espaço era incrível, eu falei, quer saber, eu vou fazer meu projeto social. Porque você não consegue se aposentar. Não. Você já tentou, inclusive. Várias vezes, de várias formas. E aí entrei nessa de novo. E aí foi super legal, consegui patrocínio, fiz os primeiros 3 meses, né? Tudo bonitinho, entreguei tudo que os meus fornecedores tinham, meus patrocinadores tinham feito, acordado comigo. Só que eu tive um burnout. Eu achei até que eu estava deprimida, mas não, aquele negócio de chorar o dia inteiro e não conseguir sair de dentro do quarto. Eu voltei para São Paulo para saber o que eu tinha. Ela falou: você tem um burnout, você tem que parar de trabalhar, você tem que ficar um tempo quieto. Eu falei: amor, eu sou empreendedora, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro guardado. Eu ainda acabei de ainda estou pagando conta da pandemia, meu nome está sujo, eu não tenho como parar.
Ela falou, então toma remédio. Aí, bom, tomei remédio pra caramba, consegui ficar bem, mas ali eu vi Mas que você eu deu uma sumida, né, dei. Daí? Eu vi que eu precisava cuidar de mim, eu precisava cuidar da minha cabeça, do meu emocional, do meu psicológico, entendeu? Que eu sempre fui muito louca e nunca parei pra cuidar de mim. Então, esse trabalho de autocuidado já começou ali da pandemia. Aí eu tive o burnout, tipo, sua louca, então já que você não entende, eu vou logo puxar teu tapete, caí de bunda no chão, fiquei mal pra caramba. E fui me refazendo. 8 meses depois já estava bem, já estava começando a fazer o desmame dos remédios, já estava me sentindo bem. Mas nesse período eu vi que que eu gostava de acordar cedo, que eu gostava de contemplar o sol, os passarinhos, e que eu queria outro tipo de vida. Como eu tinha o projeto já feito, o que que eu fiz? Pedi ajuda para Morena. Morena maravilhosa com o Morena Instituto Leite do Capim Capim Santo. Santo, Sua linda, ajuda aqui sua amiga, né? Porque eu já sou muito amiga da mãe dela. E aí fiquei muito amiga dela da também. Sandra. Falei, amor, me ajuda aqui? Ela, claro, eu também estou precisando de um lugar para fazer. Falei, então tá, então faz o Instituto Capim Santo dentro da minha casa das chefes, beleza? Beleza. E aí a gente fez isso durante 3 anos, foi super bacana. Só que eu vi que só com o Ruela eu não vou ter dinheiro para me aposentar e ter uma vida legal. Ele se paga, mas não sobra dinheiro para guardar, não sobra um centavo, cara. E olha que ele vai bem, ele é lotado todo dia, de segunda a segunda, minha equipe enxuta, assim, tudo que eu posso fazer, eu fiz. Mas não sobra dinheiro, cara, não sobra. E quem é de restaurante, que não tem um sócio rico atrás, vai tá fazendo assim, me ouvindo, porque é essa a real. E aí eu falei, bom, eu sempre tive em mente e guardado aqui no meu bolsinho o drink Ruela, que foi um drink que eu criei no dia que eu Agora é o abri. grande momento. Agora eu vou contar que eu vou subir na carne seca. Cara, e eu tinha esse negocinho guardado ali, que era o drink Ruela, que eu criei no dia da abertura do Ruela. Realmente foi um insight, um momento mágico total de magia, bruxaria, onde eu comecei a misturar vários drinks e mexendo e dando para todo mundo experimentar. E o drink era um tesão. E aí todo mundo, cara, vamos chamar do quê? Eu falei, chama de Ruela. Ah, vamos chamar de chefe. Eu falei, não, neguinho me bebendo, Dawi, chefe, nada disso. Vamos chamar de Ruela, que é um ótimo nome, beleza? Beleza. E se acabar? Eu falei, serve com muito gelo, porque se acabar não tem como fazer outro. Ok, ok. A festa foi demais, um puta sucesso. E as pessoas mais animadas, que a gente teve que expulsar, estavam com a língua vermelha. Ali a gente falou, cara, esse drink é legal. E no dia seguinte me liga a Joyce Pascovitch falando, olha, eu amei o drink, eu quero fazer uma foto dele e colocar na Na Folha de São Paulo, coluna. na coluna dela. Falei, caraca, esse drink é demais mesmo. E bom, fiz o drink é um sucesso. Nos 8 restaurantes que eu fiz, sempre servi o drink Roella. E ele deixava a língua Ele vermelha. deixa a língua vermelha, ele tem uma cor linda, ele tem uma pegada, né? Que é esse suco de romã que deixa a língua vermelha, junto com gengibre, com limão e com a vodka, ou com gin, ou com saquê, que dá uma onda up, cara. Você bebe festiva. E tem tudo a ver comigo. Porque, assim, eu sou uma pessoa festiva, eu gosto de festa, de celebração, entendeu? Eu virei chefe de cozinha pra poder fazer festa. Essa sempre foi a Só, isso minha, a gente já sabe? entendeu. É. Ninguém tem dúvida, né? E aí, eu falei, cara, quer saber? Tá na hora de eu trabalhar essa história do drink Royale. Eu nunca quis muito fazer o drink Royale, porque é álcool. E pra mim, álcool é a pior droga que existe. O álcool é a entrada de outras drogas. E eu conheço famílias e muitas pessoas que foram destruídas por causa do álcool. Então, eu não tinha tesão de fazer isso, sabe? Não era uma Mas, coisa que eu tinha Dawi, você prazer. vai me falar um negócio desse para me dar a notícia que você vai me dar agora? Mas sabe por quê? Porque eu fiquei trabalhando isso na terapia, Ah, fui e entendendo você isso aceitou. tudo, eu aceitei, eu entendi, e mais do que isso, eu falei, eu não vou lançar só o drink Royala com vodka, eu vou lançar o drink Royala com vodka, sem vodka, kombucha, chá, cerveja e espumante. Então eu não é um drink Ruela cachaceiro forte pra caramba, não, tem outros sem álcool nenhum. Então eu tô lançando um produto que tem várias frentes. Entendi. Então isso me deu muita segurança e prazer e orgulho do que eu tô fazendo. Eu tô realmente muito segura e muito feliz. Fala com quem você fechou. É isso que é muito legal. E aí eu tava já há muito tempo, eu fiquei 16 anos batendo na porta da Marie de Brizat, que é uma empresa francesa que existe há quase 300 anos e que foi criada por uma mulher, a Marie de Brizat. E eu queria muito fazer esse projeto com eles, eu consegui chegar neles, eles experimentaram a bebida e eu sou a única pessoa nesses 300 anos que eles toparam fazer uma parceria. E eles têm fábrica nos 5 continentes. Então aí a gente vai começar lançando em São Paulo. De São Paulo vamos lançando de estado em estado no Brasil. E depois a gente vai sair do Brasil e vai lançar ele pelo Agora, mundo a todo. pergunta que você
querido ouvinte deve estar fazendo. Você fez um bom contrato? Cara, então. Você tem um bom advogado para não Tenho. levar uma puxada de tapete? Tenho. Isso que é muito louco, sabe? Assim, porque eu sempre tive bons advogados, bons contadores, eles sempre mostraram onde eu estava errando, tipo, não confia demais, não faz esse tipo de acordo, não faz esse tipo de coisa, não fala o que você tá falando. E eu sempre me achei um pouco superwoman, que dane-se o que aconteceu, eu me refaço, eu dou a volta. Só que com o passar do tempo, agora com 56 anos, sabe? Eu não tenho mais a mesma força. Eu tô cansada. Eu não quero mais passar pelas mesmas roubadas. Eu não quero ter que me refazer. Eu sei que eu me refaço, mas é tão caro, cara. É tão desgastante. Que foi por isso que eu gritei socorro. Eu gritei socorro numa de, gente, olha por mim. Eu não posso fazer as coisas sozinhas. Eu preciso ter gente me lembrando. Eu tenho amigos que já criaram uma figurinha tipo, Dawi, você está cuidando do seu dinheiro? E ficam me mandando todo dia. Então, agora, sim, eu tô fazendo contrato de tudo. Estou revendo os meus contratos para ter certeza que eu não estava fazendo besteira. E agora, só eu tenho o token. E eu nunca mais vou deixar na mão de E não ninguém. conta nada para ninguém, não dá sua data de nascimento, nada, nenhum tipo de associação com qualquer senha que você possa dizer. Não, nunca mais mesmo. Daí, vamos Nunca ver se você mais. vai aprender, hein, Não, mulher de você Deus. vai ver, você vai ver. Eu ainda vou voltar Agora aqui você daqui a alguns falou, anos de... não, mas você conseguiu recuperar o dinheiro? Ainda não. E Ainda não. mas você conseguiu tocar a vida. Nesse berro de socorro, apareceram pessoas incríveis E o que pra cuidar elas do meu estão lado fazendo por espiritual, você? principalmente, que é o que eu mais preciso, né? Arrumar essas dores dentro de mim, esse buraquinho. E apareceu um advogado incrível, doutor Marcelo, que além de tudo é lindo, gente. Só que é jovem, mas eu vou arrumar alguém pra ele, porque ele é incrível. E ele comprou essa história, ele faz direito bancário e ele me ajudou em absolutamente tudo, cara, assim, tá sendo incrível. Tá sendo dolorido, porque eu tô tendo que passar muito tempo nas delegacias, fazer todos os processos, né, abrir os processos contra todo mundo que eu preciso abrir, que é uma coisa muito chata. Mas, assim, eu podia até falar, dane-se, eu refaço o dinheiro e vou atrás. Mas não, eu tenho que aprender com os meus erros. Então eu vou vivenciar isso e resolver um por um e vou agir da forma correta. Porque eu tenho que entender que eu não mereço passar por isso, que ninguém merece passar por isso. Não, você não tem mais que Sabe, passar por não dá. isso. E a essa Chega. altura já aprendeu, né? Eu achava que tinha aprendido, né, amor? Mas não tinha, tanto que eu Não. acabei de fazer isso. E sabe quando isso aconteceu, gente? Aconteceu dia 17 de abril. Não tem nem um mês ainda que isso aconteceu. Mas de lá pra cá, parece que já passou mais de um ano. Aconteceu tanta coisa. E aí eu comecei a fazer rezas, comecei a fazer constelação familiar. E aí eu tô tendo vários sonhos. Esse final de semana que vem eu tô indo pra Petrópolis pra resgatar muita coisa aqui dentro, sabe? Acertar muita coisa aqui E dentro. ela se diz virginiana. Meu Deus do céu, se você fosse pisciana, eu não sei o que seria de você. Ah, não seria nada, né? Com certeza eu estaria fazendo qualquer outra coisa que não fosse Nossa. nesse ramo, cara. Mas, bom, é. Dawi, essa história assim, precisa ser em capítulos. É. Maravilhoso você ter vindo aqui, você dá o seu exemplo para as pessoas, não é? Sim. Também contando toda a verdade se a Dawi conta, você também pode contar. Claro. E outra, pode ir atrás dos prejuízos que a vida nos traz, né? Sim. Sem medo de ser feliz. Sim, todo mundo com certeza tem algum ponto ali perdido dentro de si, alguma dor. É enxergar essa dor, é entender por que as coisas se repetem, encarar isso de frente, vivenciar, admitir os seus erros, as suas falhas e as suas fraquezas, para poder descobrir um caminho para se fortalecer ou ter pessoas em volta que te fortaleçam. Porque é isso, todo mundo tem problema, entendeu? Uns têm mais, outros têm menos. Mas é por aí, né? E eu penso assim, uma mulher branca, nascida em classe média, passei por isso tudo com tanto sofrimento, quantas outras pessoas têm problemas muito piores do que o meu? Sem dúvida. Então, eu quis muito usar, sim, ali a internet para falar, geralmente, eu nunca mostro muitas coisas boas, porque eu tenho até vergonha de ser tão feliz. Mas, assim, olha Não, que horror, né? Do jeito que ela fala, foi muito sofrimento. Não, mas a Dawi sabe viver a vida também. Sim. Ela é festeira. Só. Vive na Bahia, que é o lugar maravilhoso, que a gente sabe. Rodeada de pessoas incríveis como você, Isso, como George. pois Eu tenho é. muita sorte também, ao mesmo tempo que eu atraio isso, mas 90% Tem são gente pessoas boa. incríveis, maravilhosas, exemplos de pessoas fortes, lindas como você, sabe? Como tantos chefes e pessoas no ramo da Todo gastronomia mundo que se me ajuda, fortalecem, né, Dawi? que me ajudam, que me Graças a apoiam. Deus. Vários amigos da gastronomia vieram. Quer um dinheiro? Precisa de ajuda? Foi tão lindo, eu tô me sentindo tão amada, tão acolhida, sabe? Eu só tenho a agradecer, juro, me dá Bom, até uma mas você emoção falar
merece. nisso. Então fala para a câmera da verdade que você merece. Fala, eu mereço ser feliz. Eu mereço esse carinho, porque é Mereço. tudo isso que você merece mesmo, Dawi. É isso, amor. Todos nós merecemos. Eu fiz isso agora. Eu escrevi várias frases nas paredes do meu quarto. Eu acordo todos os dias e eu honro, agradeço e decreto essa mudança em mim. E é a força de aproveitar isso tudo e espalhar a luz por onde eu passar. Então, eu vou fazer o Drink Roella, eu vou fazer isso visando que quanto mais dinheiro eu tiver, mais gente eu posso ajudar. Então, isso tudo me mostrou um novo norte. Sabe? E o Roella vai ficar ali, se Deus quiser, por mais 100 anos e vai ser até um ponto turístico, porque foi aonde eu criei o Drink Roella. Que em Claro. breve você vai experimentar e vai entender do que eu tô falando. É um E tesão. vá, porque antes do Dia dos Namorados, porque lota aquilo lá, você não vai conseguir lugar. Já não tenho vaga pro Dia dos Namorados, já está Jura? fechado, já. Então vai antes, vai depois. É. Gente, eu queria te agradecer por ter imagina. vindo aqui, contado tudo isso pra gente, porque as pessoas precisam se precaver, né? Sim. Entender, aprender com todas essas conversas. E agradecer a Água Platina Café Três Corações, que propiciou esse encontro maravilhoso com a minha amiga e chefe batalhadora, Daniele Dawi. Obrigada. Eu que agradeço, foi um Até a prazer. próxima. Tchau, tchau.